Olá pessoal, estamos aqui agora com a parte 4 da nossa série Comunicação e Emoções e conforme prometi no final do vídeo anterior, agora vamos falar sobre as qualidades vocais que representam 38% segundo a tabela do professor Albert Mehrabian. Se você não pegou o início desses vídeos, vá no canal e veja o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, até mesmo o vídeo 0, que foi o vídeo introdutório, para você entender direitinho sobre o que nós estamos falando. Segundo o professor Albert Mehrabian, 55% da nossa comunicação estão na linguagem corporal e 38% estão nas qualidades vocais. O que é isso? É o famoso o jeito que você fala. Houve muita piadinha sobre isso, né? Muitas vezes a esposa falando para o marido, não foi o que você disse, é o jeito que você disse. E na realidade não é só nos casamentos em que isso acontece muito nas empresas. E não é só o marido que fala, muitas vezes de um jeito exagerado, exaltado, até mesmo estúpido, sem educação. As esposas também falam, os filhos falam, o ser humano fala. O ser humano muitas vezes não percebe a maneira como está falando. E nesse detalhe, muitas vezes você transmite informações contraditórias. Pelo seguinte, às vezes as suas palavras são palavras amáveis, mas o seu tom de voz não é. As suas palavras às vezes são palavras amáveis, mas a velocidade da fala junto com o volume parece que você está brigando. Parece que você está procurando uma confusão, parece que não tem a mesma amabilidade no que você está dizendo. Por isso que muitas vezes você pode acabar sendo mal interpretado, mal interpretada. Eu lembro que uma vez alunos, eu era professor de ensino médio, aí saiu uma conversinha sobre mim, não gostei, não vou dar detalhes sobre a conversa. Eu fiquei chateado, fiquei bravo, até porque praticamente um adolescente, um jovem de 20 e poucos anos, fiquei bravo. E eu fui ver vídeos meus, e quando eu fui ver os meus vídeos, eu pensei, e não é que os meninos estavam certos, não é que os alunos estavam certos, o que eles estavam falando tinha coerência, porque o jeito que eu falava realmente dava a impressão do que eles estavam falando que eu tinha dado a impressão. E depois disso eu comecei a falar com várias pessoas, principalmente com funcionários, colaboradores, com alunos. O seguinte, se alguém falou de você algo que você discordou, você tem direito de discordar, você tem direito de se aborrecer, mas logo em seguida procure perceber se por acaso você não está realmente transmitindo essa mensagem. E foi o que eu percebi. Eu percebi no meu jeito de falar que eu realmente estava transmitindo a mensagem que eles tinham falado. Ou seja, como eu vi certa vez num vídeo do Leandro Carnal, ele dizia o seguinte, se alguém falar mal de você e não for verdade, não se preocupe, tenha consciência de que não era verdade e pronto. Se alguém falar mal de você e for verdade, não se preocupe, é verdade, não falaram mal, só contaram uma realidade. Então, muitas vezes nós transmitimos as nossas qualidades vocais informações que nós não gostaríamos de transmitir. Às vezes verdadeiras, às vezes não. Por isso, sempre que for se comunicar, perceba se o seu jeito de falar está coerente com a informação que você está levando. Se o seu jeito de falar está coerente com aquilo que você quer transmitir. E se não estiver, corrija. Quais são os elementos principais do jeito de falar? Volume da voz, se você vai falar mais alto, mais baixo ou de forma mediana. Velocidade da fala, se você vai falar mais rápido, se você vai falar mais devagar. Ou seja, vai falando aí de acordo com a velocidade e o volume adequados. E o tom. Um tom mais grave para coisas mais sérias e um tom mais agudo para coisas mais divertidas. Tudo isso você pode ajustar. São ajustes simples. São ajustes básicos que você pode fazer na sua comunicação e basta treinar. Tem gente que eu ensino isso e a pessoa fala, eu não consigo, eu não tem jeito. Gente, é só treino. Isso é uma mudança comportamental. Como é que a gente faz para mudar comportamento? Treino. Você vai treinando, treinando, treinando até que você se acostume com um novo comportamento. É diferente de uma mudança de crenças. É diferente de uma mudança de identidade, de personalidade, que dão muito mais trabalho. A mudança comportamental, ela é trabalhosa, mas ela não é tão trabalhosa quanto essas outras que eu disse. Basta prática. É claro, podem existir bloqueios. Se existirem bloqueios, você pode procurar um profissional para ajudar você a desbloquear, ou você pode procurar um curso para aprender a desbloquear, ou um livro que ajude você a desbloquear. Mas
Não é um processo tão complicado. Faça a sua parte, identifique as mudanças que precisa trazer na sua opinião e treine, treine, treine até você dominá-las. Fez sentido para você? Se fez, deixa a sua curtida, deixa um comentário, encaminhe esse vídeo, compartilhe para alguém que realmente que também precisa dessa informação, alguma pessoa que você se importa com ela, demonstre que você se importa com ela enviando esse vídeo. E aguarde, porque logo em seguida, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as palavras na nossa comunicação e na geração de emoções. Até lá!